Senhor, abençoa a Tua palavra nessa noite, abre os nossos corações para aquilo que vamos receber do Senhor. Nós pedimos que a Tua graça seja conosco, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos ler Romanos 8, 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Nós temos vindo numa sequência de palavras, E semana passada eu lembro que eu terminei a ministração falando para que você seja Jesus para as pessoas que você tiver contato, Seja Jesus, para quem você tiver, com quem você tem contato. Seja Jesus para os seus vizinhos, seja Jesus para os seus parentes, seja Jesus para os teus amigos, seja Jesus para os teus irmãos em Cristo, O que quer dizer ser Jesus? Significa você ter a semelhança de Cristo na tua essência, no teu caráter, em quem de fato você é. Nós não temos que apenas falar de Jesus ou fazer coisas para Jesus. Nós temos que ser representantes de Jesus para as pessoas com as quais nós temos contato. Amém? E essa palavra é interessante, que ela fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. E aí fala, se é que vocês têm participado, no 17, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então olha só, sem sofrimento não tem glória. Sem tomar a sua cruz a cada dia, pagar o preço para andar com Deus, não tem glória. A gente às vezes só quer a glória, Só quer a bênção, só quer a presença, mas nós temos que passar por momentos de pressão, de tribulação, de sofrimento. Então, não tem como. Mas aqui, esse texto fala muito de quem nós somos em Deus. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos filhos, temos direito à herança. Se somos filhos, participamos da glória. Se somos filhos, participamos das bênçãos. Se somos filhos, participamos do suprimento. Se somos filhos, participamos da cura. Se somos filhos, participamos da alegria. Se somos filhos, participamos do reino do Senhor. Você está entendendo? Nós somos filhos de Deus e somos irmãos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, aquele que nos abriu o caminho, nos indicou o caminho para voltarmos para a presença do nosso Pai. Então Jesus veio para nos mostrar como voltar para o Pai, como voltar para a casa do Pai. Nós estávamos perdidos nesse mundo, sem saber como voltar para o Pai. E Jesus, como filho mais velho, responsável, entendendo a tarefa que ele tinha pela frente, ele veio e falou: olha, entrem pela porta que sou eu, andem pelo caminho que sou eu, olhem para mim que vocês não vão mais se perder, olhem para mim que vocês não vão mais se distrair, olhem para mim que vocês não vão mais ficar parados pelo meio do caminho, vocês vão com certeza chegar na casa do nosso Pai. Então, esse texto fala de quem nós somos em Deus. Qual é a nossa natureza? Qual é a nossa essência? Quem de fato nós somos em Deus? Somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos a mesma natureza de Deus.
Você recebeu a mesma essência de Deus. O Espírito Santo se comunica com o teu espírito. Você tem um espírito que renasceu, que foi revivido quando você teve a tua experiência com Jesus Cristo. E o Espírito Santo reviveu o teu espírito. Então o nosso espírito se comunica diretamente com o Espírito de Deus. Agora, isso é o que nós somos. E nós muitas vezes nos preocupamos em fazer para ser. Parece que o nosso valor só é revelado quando fazemos alguma coisa para Deus. É claro que é bom você se alegrar no seu trabalho. Quem aqui muitas vezes fez algum trabalho secular, né, e gostou do resultado e ficou feliz, né? Quem é vendedor, quando realiza uma boa venda, fica feliz. Quem é construtor, quando constrói alguma coisa, termina uma casa, termina uma reforma, fica feliz. Quem escreve, quando escreve alguma coisa, termina o texto, fica feliz, né? Quem fotografa, quem cuida dos filhos, quando vê os filhos, né, crescendo e estudando e tendo caráter e sendo boas pessoas, fica feliz, porque vê o resultado do seu trabalho. Então é lícito, é bom você se alegrar com o seu trabalho. Mas como cristãos, nós não temos que fazer para sermos filhos. Nós somos filhos e por isso fazemos. Porque somos filhos, fazemos coisas para Deus. Não o oposto. Nós não fazemos coisas para Deus para sermos reconhecidos como filhos. Nós somos reconhecidos como filhos e aí fazemos coisas para Deus. Você está entendendo isso, meu irmão? Porque isso está impregnado muitas vezes na nossa vida, de que nós só temos valor quando fazemos. E nós não é, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós temos valor porque somos filhos. Nós não temos valor porque fazemos. Nós temos valor porque somos. Quando o seu filho nasce, o que o seu filho nenezinho sabe fazer? Chorar e fazer cocô. Basicamente é isso. Chorar, comer e fazer cocô. É uma fábrica de Danone, né? De iogurte, porque coloca o leite, 2 segundos depois ele regurgita no seu ombro, já é iogurte. Cheiro de iogurte, cheiro de queijo, né? Come, daqui um pouquinho, chora para trocar a fralda porque fez cocô. O que os nossos filhos, bebês, sabem fazer de melhor? Comer, chorar e fazer cocô. Então, se fosse para valorizá-los por causa disso, que obra maravilhosa! Várias obras por dia, inclusive. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando Deus olha para nós, se Ele for valorizar a nossa vida pelas nossas obras, meus irmãos, quando a gente está nascendo em Cristo, principalmente, tem muito cocô quando a gente nasce em Cristo. Desculpa falar isso, estou falando suave, né? Tem muito cocô quando a gente nasce. A gente vem do cocô, na verdade, né? A gente vem lambuzado na lama, lambuzado na sujeira, quando a gente vem para Jesus. E se Deus for ter orgulho de nós pelas nossas obras, não dá para ter orgulho naquele momento. Nós somos recebidos como filhos porque Jesus fez a obra que precisava ser feita na cruz. Nós vamos celebrar a ceia hoje para lembrar isso. Isso tem que vir à nossa memória. Nós somos filhos, somos herdeiros, porque Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, o seu corpo foi partido, Ele fez a obra completa. Nós não precisamos fazer mais nada para sermos salvos, porque está consumada a obra. Amém? Então a glória, a honra, primeiramente é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, é porque Ele é, nós também somos. Porque Ele é Filho, nos tornou filhos. Porque nós cremos, nos arrependemos e passamos a seguir, passamos a andar com Ele.
passamos a ter comunhão com Ele. E por que eu estou falando isso, enfatizando isso? Porque há uma mentalidade, muitas vezes, de fazer para ser. E Deus vê o contrário, Ele primeiro quer que você seja, para depois você fazer. Então, o filho, nós somos filhos fazendo serviço de servos, e não servos fazendo serviço de filhos. Você está entendendo? Nós somos filhos de Deus que fazem o serviço de servos. Mas às vezes a gente pensa que a gente é servo de Deus fazendo o serviço dos filhos. Nós não podemos ter uma mentalidade de servos, mas uma mentalidade de filhos. Entenda bem. Isso vai fazer você trabalhar no Senhor por amor, porque aquela é a tua herança. Você não está trabalhando na herança do outro, você não está trabalhando no trabalho do outro, você não está trabalhando para o outro, você está trabalhando para o que também será seu. Você percebe que isso muda? Por que no Brasil todo mundo quer ser empreendedor? As estatísticas mostram que o brasileiro é o povo que mais quer ser empreendedor na face da terra. Porque as pessoas cansaram de fazer o outro enriquecer. Elas querem ter seus próprios negócios, elas querem ter ver o seu trabalho fazer, ver o seu trabalho ganhar o seu próprio sustento, com o trabalho das suas mãos, ao invés de suar para o outro ganhar. Porque muitas vezes no Brasil se paga mal, se paga pouco. As pessoas às vezes não são valorizadas pelo que fazem. Há uma desigualdade social muito grande no país. Isso é fato. Então as pessoas querem empreender. Agora, não é fácil empreender. Nem todo mundo tem dom para ser empreendedor. Não é simples. Por isso que muitas vezes as pessoas quebram a cara, as pessoas quebram, não conseguem, porque é difícil, tem que ter noção de administração, uma série de outras questões, Mas isso é uma outra história. Mas eu estou dizendo o seguinte: por que as pessoas querem empreender? Porque elas querem trabalhar no que é seu também. Então veja só, quando você trabalha para o Senhor, tendo a noção de que você é herdeiro, de que você é filho, você trabalha naquilo que também é seu. A motivação muda ou não muda? Se você for honesto, você vai saber que muda, do que se você trabalhasse como servo em troca de um salário, em troca da bênção. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando para Deus em troca de bênçãos de Deus, em troca dos favores de Deus, em troca de receber de Deus. Eu faço jejum para receber tal benefício, eu dou meu dízimo para receber tal coisa, eu dou minha oferta porque Deus vai me dar tal coisa. Essa mentalidade é uma mentalidade de servo, não de filho. Porque o filho não precisa merecer muitas vezes para receber. Não é? Às vezes o pai dá um presente porque o filho passou de ano, porque o filho está fazendo aniversário, ou por causa disso ou por causa daquilo. Mas não necessariamente. Muitas vezes o filho continua comendo, bebendo, vivendo na casa, passando de ano ou não passando, fazendo uma coisa boa ou não fazendo, ele continua sendo filho. Ele está sendo suprido pelo Pai, está sendo suprido pelo lugar. Então, o amor de Deus por nós, meus irmãos, ele é incondicional. Isso não nos libera para ofendermos a Deus. Isso, muito pelo contrário, isso não nos libera para desobedecermos, desonrarmos a Deus. Pelo contrário, se nós somos tratados com esse amor, eu quero honrar o meu Pai. Se eu sou tratado com esse favor de Deus, eu quero ser o melhor filho que eu posso ser. Quero agradar o meu Pai, quero trabalhar naquilo que Ele quer que eu trabalhe. Amém? Você está entendendo a mentalidade? Como ela é diferente? Como ela precisa muitas vezes mudar, que precisa mudar a chave? Eu não estou dizendo que você já não pensa sobre isso, eu creio que você pensa, porque a gente já ministrou muitas vezes sobre isso. Mas às vezes a gente precisa voltar a falar sobre isso. Porque há uma mentalidade, muitas vezes, de merecimento. A pessoa merece tanto o mal, como merece o bem que ela recebe. É claro que os nossos erros trazem consequências.
pecado traz consequência. Deus nos perdoa, mas muitas vezes a consequência daquele erro você vai levar por um tempo na sua vida. Não é verdade? Vamos supor, uma pessoa que assassina outro, matou outro. Se ela se arrepender de verdade, Deus perdoa a vida dela com toda certeza. Mas provavelmente ela vai ser presa, vai cumprir uma boa pena, vai passar por todo aquele processo de julgamento, vai ser uma consequência difícil, dolorida e longa, porque o pecado trouxe consequências. O perdão é outra coisa. Deus perdoou, mas as consequências ficam. Está entendendo? Né? Não tem pecadinho ou pecadão para Deus. Na palavra, o pecado de mentira e o pecado de homicídio é a mesma coisa. Mesma coisa. O camarada que mente, o camarada que mata, diante de Deus o pecado é igual. O problema são as consequências. Uma mentira pequena talvez tenha uma consequência mínima. Uma mentira severa pode matar pessoas também. As consequências do pecado é que variam. Mas pecado é pecado, desobediência é desobediência, desonrar a Deus é desonrar a Deus. Então, se eu sou filho, eu quero honrar o meu Deus, eu quero honrar o meu pai, eu quero ser um bom filho. O filho trabalha pelo que é seu, pela sua herança, e porque ama o pai e é amado pelo pai. Por exemplo, você já imaginou se não tivesse nenhuma expectativa de eternidade boa para você e para mim? Será que você serviria a Deus? Se você não soubesse que você teria nada na eternidade de bom, nada de bom te espera lá, você ia estar com Deus? Já parou para pensar nisso? Se o nosso Deus fosse ruim, às vezes eu fico pensando, você já pensou se a gente tivesse caído na mão de um Deus ruim? Não teria esperança para nós. Eu não ia querer passar a eternidade com esse Deus. Se fosse um Deus ruim, jamais. Mas nós temos a sorte de termos um Deus muito mais do que bom, não é? Um Deus amoroso, misericordioso, cheio de graça, cheio de perdão, cheio de amor, que nos abençoa muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Essa é a nossa sorte. Nós temos um Deus que é bom, nós temos um Deus que é justo, nós temos um Deus que quer o melhor para nós. Amém? Então, graças a Deus, né? Que nós temos um Deus que é bom. Agora, nos evangelhos nós vemos um contraste entre dois tipos de ministério. Um representa o ser, um representa o fazer. Esses dois homens são Pedro e João. Pedro era o homem que fazia, era um homem de ação. E João era um homem que procurava ser. E não tem nada a ver com temperamento aqui, tá, irmãos? Porque você vai ter pessoas mais ativas, mais que vão à frente das coisas, que sempre querem resolver os problemas e tal, e outros que são mais passivos, refletem primeiro antes de agir. Não estou falando de temperamento de Pedro, nem de temperamento de João, porque os dois tiveram os seus temperamentos transformados depois que foram cheios do Espírito Santo. Mas eu estou dizendo que, de certa maneira, Jesus indicou qual tipo de ministério ele queria que permanecesse na vida da igreja. Quando Jesus encontrou com Pedro, Pedro estava pescando. Quando Jesus encontrou com João, logo depois, João estava consertando as redes. É interessante isso. Vamos ver aqui, ó. Marcos 1, 16 a 20. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André
lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então, parece que é a mesma, não tem diferença nenhuma, né? Mas tem diferença, porque Pedro, como era um homem de ação, estava na ação, estava pescando. João, como era um homem de relacionamentos, de comunhão, de reconciliação, ele estava trabalhando nas redes, consertando as redes. E nós vamos ver que isso faz muita diferença para quem trabalha com pesca. Faz muita diferença, porque não é só lançar a rede. Se a rede não estiver consertada, se ela não estiver bem amarrada, bem tramada, os peixes escapam pelos furos, os peixes escapam pelos buracos. Então, João, sabendo disso, ele parou com seu irmão e estava consertando as redes para poder lançar. Não estou dizendo que Pedro não fazia isso, nem o texto diz que Pedro não fazia isso, mas eu estou usando como exemplos, né? Pedro estava na ação, era um homem da ação, ele era um trator. Pedro era o trator, era aquele que eles esperavam que sempre tomasse a dianteira das situações, sempre tivesse uma ideia brilhante, e nem sempre as ideias de Pedro eram brilhantes. Teve aquela ocasião que ele cortou a orelha do soldado, e Jesus falou: por que você cortou a orelha do cara, Pedro? Quem se move com a espada vai morrer pela espada. Teve que curar a orelha do soldado. Aí você imagina a cena, né? A confusão. Jesus pegou na orelha, dá uma limpada, cola a orelha de novo, né? Bota aqui. Quer dizer, uma cena esquisita, no meio de um tumulto, soldados querendo prender, ele tendo que ensinar isso para Pedro. Mas Pedro era um trator, ele ia, falava, ele respondia. Uma hora ele tinha uma revelação do Espírito, outra hora ele tinha uma revelação do capeta. Logo na sequência, ele era um homem totalmente, né? Tanto que Jesus falou: você é como uma cana, né? Que se joga para lá, joga para cá, mas você agora vai ser pedra. Pedro, pedra. Então Jesus pegou um desafio tremendo, pegou um homem totalmente instável e transformou ele numa rocha, em alguém sólido, em alguém firme, em alguém sobre o qual as pessoas podiam confiar. Isso é uma tarefa tremenda, maravilhosa que Deus fez. Mas havia uma diferença. João, de certa maneira, ele representa o ser. João estava sempre perto de Jesus, estava sempre priorizando a comunhão com Jesus, estava sempre priorizando o estar perto de Jesus, ter intimidade com Jesus. Tanto que quando os outros não tinham coragem de perguntar para Jesus, perguntavam para João perguntava para Jesus. Por quê? Porque João conseguia ter esse acesso ao coração de Jesus de uma maneira mais tranquila, por causa do seu jeito de ser, porque ele entendeu, talvez primeiro que os outros, como o coração do Senhor funcionava, como ele agia, porque ele estava perto, estava na intimidade. Então ele valorizava o ser, e Pedro estava muito preocupado com o fazer. Na primeira pesca, vocês lembram em Lucas 5, de 1 a 7, quando Jesus fala para eles: olha, lança a rede em tal lugar. Eles não conheciam Jesus direito. Aí Pedro fala: olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Lançaram a rede e pegaram muitos peixes. E diz que chamaram outro barco para ajudar, os barcos quase afundaram e as redes quase arrebentaram. Então você percebe que não havia, eles não estavam preparados para aquela pesca, aquele volume de peixe. A rede não estava, talvez, consertada o suficiente, talvez tivessem furos nas redes. Eles não imaginavam que iam pegar aquele tanto de peixe. Na segunda pesca, diz que a rede não se rompeu. Jesus já tinha ressuscitado, foi em João 21, de 1 a 11, e mandou eles lançarem a rede. E diz que
Eles pegaram 153 grandes peixes e as redes não tiveram nenhum problema. Isso fala de que eles conheciam muito melhor a Jesus e estavam mais preparados para pescar. Sabe, irmãos, quando você começa a evangelizar alguém e falar de Jesus para alguém, você tem que estar preparado para pescar. Quando alguém passa na loja do Gil, pastor Gil, para comprar equipamento de pesca, ele sabe na hora se o cara é primeira viagem, né, Gil? Ou se o cara é pescador e já tem uma certa experiência, pelo que a conversa que o cara fala, pelo tipo de produto que ele procura, pelo tipo de conversa que ele tem, pelo tipo da lorota que ele conta. Claro, o pastor Gil mexe com isso há quantos anos? Então ele sabe identificar um pescador de primeira viagem de um pescador que tem mais experiência, não é? Então, eles eram pescadores profissionais, mas não conheciam Jesus. Eles lançaram a rede sob uma palavra profética de Jesus. Foi algo sobrenatural. Na primeira vez a rede quase arrebentou, na segunda vez não, porque eles estavam mais preparados para aquela pesca. Então, importa muito qual a ordem das coisas. O ser tem que vir antes do fazer. Outro dia eu estava ouvindo, acho que foi a Suzana que mandou uma carta, um texto para nós. Eles estão em Chipre, na ilha de Chipre, e eles estavam assim questionando um pouco sobre o que mais eles podiam fazer. Porque você sabe, todos nós passamos por momentos assim que você começa a questionar: será que eu estou fazendo o suficiente para Deus? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que Deus espera de mim? Será que eu preciso fazer mais? Será que eu posso fazer mais? E eles estavam lá e começaram a perguntar para Deus. E a palavra que Deus falou para eles foi: sejam Jesus, sejam cristãos. Não se preocupe tanto com o quanto vocês estão fazendo, mas sejam Jesus para essas pessoas. Expressem Jesus, mostrem com a vida de Jesus, com a vida de vocês, quem é Jesus de fato. Sabe, irmãos, essa é a palavra que Deus quer para nós. Sejam expressões vivas de Jesus para as pessoas. Cartas vivas, o apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas. Cartas vivas, as pessoas têm que ler Jesus na nossa vida. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. E isso vale para quem vai para a Índia e vale para quem está em Adamantina. A ordem não muda só porque alguém vai para a Índia. A Marcinha não tem que ser mais cristã na Índia do que você é aqui no seu bairro. Ela não tem que ser mais evangelística na Índia do que você evangeliza aqui na sua vizinhança. Para Deus não tem diferença absolutamente nenhuma. A questão é que às vezes Deus levanta pessoas para ir para alguns lugares para ajudar no processo daquela nação, daquele lugar, porque precisa de mais trabalhadores para a obra. Mas a ordem é a mesma, o testemunho é o mesmo, o ser tem que ser o mesmo. Eu tenho que ser lá como eu sou aqui. Se eu não sou aqui, eu não vou ser lá nos confins da terra. Se eu não for cristão aqui, eu não vou ser cristão lá na Conchinchina. Se eu for péssimo aqui, eu vou ser péssimo lá. Não vai acontecer um plim, um passe de mágica, eu me torno missionário porque eu vou para tal lugar. Meu irmão, o chamado vem muito antes, o caráter vem muito antes, a transformação do nosso caráter. Aonde você for, aonde você está, você precisa ser alguém que expressa Jesus, expressa a bondade, a misericórdia, a graça, os princípios éticos, os princípios morais, toda a palavra de Deus que você conhece. Então, Deus, com certeza, Ele quer fazer milagres através da sua vida, mas você precisa ordenar a sua vida, para que os milagres caigam na tua rede. É aquela coisa do alarga as penas, mas firma as estacas.
Prepara a tua rede, firma as tuas estacas. Você está entendendo, meus irmãos? A gente olha para Jesus, lendo esses textos, a gente pensa assim: ele passou, estou passeando na praia, vocês não querem me seguir não? Estou sem nada para fazer, vou ali curar um cego ali, vamos junto. Os caras lá imediatamente e segue Jesus. Meu irmão, Jesus orou, jejuou, buscou ao Pai para saber quem seriam os seus discípulos. Ele sabia que ia encontrar Pedro, André, João e Tiago naquela praia, naquele momento, trabalhando, e ele sabia que eles iam ser chamados, que eles iam aceitar o chamado. Isso estava já combinado com o Pai, estava debaixo de oração. Não foi algo aleatório. Jesus não saía dando tiro para todo lado, sem saber o que ele ia fazer naquele dia. Ele tinha uma rotina, ele obedecia ao Pai, ele só fazia aquilo que ele ouvia o Pai fazer, o Pai falar com ele. O Pai falava e ele obedecia. Jesus era extremamente metódico também. Ele era um carpinteiro de 30 anos, né? Não sei com que idade ele começou a trabalhar, mas ele trabalhou até os 30 fazendo móveis, carpintaria. Um bom carpinteiro tem que ser um camarada disciplinado. É um trabalho difícil, metódico, que tem medidas. Precisa tomar cuidado para não se machucar. Vocês pensam que Jesus chegava em casa, estava cansado, fazia um milagre lá e a mesa aprontava sozinho? Eu não vi isso em nenhum lugar escrito. Por quê? Porque ele não tentava Deus. Aquilo que você pode fazer com as tuas mãos, com o teu suor, Deus não vai fazer com você. Amém? Aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Aquilo que é sobrenatural, sobre-humano, Deus faz. Aquilo que você pode fazer, faça. Então, Jesus tinha um chamado para os dois, mas tanto para Pedro como para João, amava os dois. Mas ele queria mostrar para nós qual ministério deveria prevalecer na igreja até que ele voltasse. Que tipo de ministério? O do fazer, do ativismo o tempo todo, ou de ser primeiro, para depois fazer. Ele queria deixar isso claro para nós. Vamos ler Efésios 2, de 8 a 10. Estou terminando, irmãos. Tenha paciência um pouquinho, que hoje foi diferente. Efésios 2, de 8 a 10. Enquanto minha esposa está sorrindo aqui, eu fico tranquilo. Quando ela começa a ficar meio com raiva, é melhor acabar logo. Olhei para ela, está sorrindo, dá para eu ficar mais um pouquinho. Efésios 2, 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então veja só, volta um pouquinho. Vocês são salvos pela graça. Graça é presente que eu e você não merecemos. Então você é salvo por um presente de Deus que você não merece. Eu sou salvo por um presente de Deus que eu não mereço, por meio da minha fé. Eu creio nisso e por isso recebo. E isso não vem de nós ainda. Nem a fé para crer vem de nós. Até a fé para crer é um presente de Deus. Imagina isso. Você não precisa nem ter a fé. Até a fé vem de presente. Aí, pode passar. Não por obras. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo pelas obras. Por quê? Para que ninguém fique se gloriando. Se vangloriando. Olha o que eu fiz. Olha o que eu realizei. Olha papapá. Olha a minha obra. Olha o meu feito. Não vem das obras. Porque nós somos criação de Deus em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, porque eu sou salvo pela graça, pela bondade de Deus, Ele preparou boas obras para eu fazer, para eu me alegrar e para eu abençoar outros. Entendeu a ordem?
Primeiro eu sou salvo, primeiro eu sou filho de Deus, para depois fazer as boas obras. Amém. Eu não faço as boas obras, por isso eu sou salvo. A verdade, eu não fazia nada de bom. Fui salvo quando eu era inimigo de Deus. Amém? E aí, para encerrar, o último versículo, João 21, os últimos versículos, de 15 a 23. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Na verdade, esse discípulo é João. Como ele era muito modesto, ele não colocou o nome dele. Mas esse discípulo, Jesus falou: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? O que Jesus está querendo dizer aqui? Não estava dizendo que João ia ficar vivo até a volta de Jesus, mas estava dizendo que o espírito de João, de ser primeiro para depois fazer, tinha que permanecer vivo. Entendeu? O espírito de João, o jeito de ser de João, de primeiro ser para depois fazer, iria permanecer vivo, deveria permanecer vivo na vida da igreja. E quanto a Pedro, ele falou: se converta, Pedro, apacente as minhas ovelhas, ame as minhas ovelhas. Você me ama? Então cuida dela. Você me ama? Cuida dela. Por que Jesus fala isso? Primeiro me ame, primeiro seja, depois faça. Primeiro seja, depois pastoreie. Primeiro seja, depois cuide. Meu irmão, não adianta você querer cuidar dos outros se você primeiro não tiver comunhão com o Pai. Você não vai ter o que passar para os outros, você não vai ter o que transferir, você não vai ter vida para transferir. Pastoreamento é transferência de vida. Discipulado é transferência de vida. Discipulado não é apenas ministrar o estudo na palavra. Estudo na palavra nós podemos, qualquer um pode ministrar, pode ensinar e devemos fazer isso. Mas transferir vida é muito mais profundo do que dar um estudo. Amém? Não é apenas ensinar algum ritual para a pessoa, nada disso, é muito mais profundo. É ensinar a pessoa a ter vida com Deus, como ela busca Deus, como ela escuta de Deus, como ela se relaciona com Deus. Então é isso que Jesus quis dizer, entre outras coisas, com essa passagem, que é uma passagem meio confusa. Às vezes a gente não percebe direito o que Jesus está querendo dizer, mas ele está querendo dizer isso: Pedro, siga-me você, primeiro me ame, depois cuida dos meus cordeiros. Mas e João, como é que vai ficar o caso dele? Eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte. Ele já descobriu o caminho. Ele sabe que primeiro ele tem que ser para depois fazer. Seja primeiro. Seja primeiro. Seja um bom discípulo do Senhor Jesus. Seja um bom filho do teu Pai. Seja.
E Deus vai te dar coisas muito legais para você fazer, coisas muito boas para você fazer. Amém? Não se preocupe com o fazer, preocupe primeiro em buscar Deus, em amar Deus, em ter relacionamento com Deus, em estar perto de Deus. Quando você estiver buscando a Deus e estiver em dúvida, pense em João primeiro. Como João fazia? João corria e estava sempre perto de Jesus, sempre do lado de Jesus, sempre grudado em Jesus. Lembre do exemplo de João. Lembre do exemplo de João. Lembre que ele estava sempre aos pés do Senhor, sempre colado em Jesus, comunhão com Jesus, comunhão, relacionamento, amando o Senhor, né? E depois ele fez, né? Olha que coisa interessante, foi o único dos apóstolos que não morreu de forma de sofrimento, né? Morreu de morte natural. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, né? Mas é uma curiosidade histórica. Ele morreu de morte natural. Foi o último apóstolo a morrer, que permaneceu vivo mais tempo. Escreveu o último livro, o livro de Apocalipse. Talvez tivesse as revelações mais profundas, até mais do que as de Paulo. É curioso, né? E Jesus falou: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Segue-me você. Ele estava falando do mesmo espírito, do mesmo estilo de vida, da mesma busca, da mesma comunhão, da mesma intimidade com Deus. Amém, irmãos? Se você for um bom filho, você vai ter muitas obras boas para se alegrar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos participar da ceia, pedir para os líderes vir à frente. Somos de famílias, né? Vamos participar da ceia com alegria. Amém? Lembrando de tudo aquilo que Deus fez por nós, na cruz. Você é convidado para participar, amém? Tem uma música para tocar? Eu vou fazer assim, você pega Aleluia, Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa comunhão como igreja, Pai. Abençoe que o Teu sangue circule por todo o Teu corpo, sem barreiras, Pai. E lave as nossas vidas, purifique os nossos pensamentos, nosso coração. Senhor, que ao comermos do Teu pão, tomarmos do fruto da uva, Pai, que isso possa fazer-nos lembrar do Teu sacrifício por nós na cruz, que nos deu acesso livre à presença do Pai, nos indica o caminho para voltarmos para a casa do Pai. Senhor, abençoe toda a Tua igreja local, aqueles que estão nos visitando também sejam abençoados ao participarem da ceia conosco. Nós Te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, irmãos, venha por aqui, né, pelos 3 corredores, né? Abençoa, Senhor, abençoa a igreja local, que nós possamos ser uma extensão do Senhor, da Tua vida, para todos aqueles que nós tivermos contato. Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ver o Senhor, ver a Tua presença, a Tua bênção, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, sentir a Tua paz. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus. Ajuda-nos a, muitas vezes, sairmos de nós mesmos, a não olharmos só para nós mesmos, mas temos um tempo para olhar para a dor do outro, para a luta do outro. Oh, Deus.
ajuda-nos a motivarmos os nossos irmãos, a animarmos os nossos irmãos. Oh Deus, tira-nos do nosso comodismo, tira-nos daquela zona de conforto, Pai, e leva-nos além, leva-nos além, leva-nos para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Oh Deus, obrigado, Jesus. O Senhor é muito bom, o Senhor tem sido muito bom conosco. Nós somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te adoramos. Tu és o Senhor, tu és o Deus dos reis. Nós nos curvamos diante da tua autoridade, diante da tua bondade, diante do teu senhorio, da tua misericórdia. Obrigado. Obrigado porque nós podemos ser chamados de filhos. Isso é um privilégio que nós não teríamos se não fosse o teu sacrifício por nós. Amém. Amém. Deus te abençoe, amém, irmão? Você tem uma semana cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus, e seja Jesus dos teus próximos, amém?